Fala, galera. Tudo bem com vocês? Mais uma videoaula aqui, e essa a gente dando seguimento àquilo que a gente estava falando sobre as missões, né, as missões jesuíticas, falando um pouquinho sobre os jesuítas. Nessa videoaula eu quero fazer um estudo de caso usando dois quadros, uma do Vitor Meirelles e uma do Cândido Portinari, que é a primeira missa no Brasil. Ah, o que é importante a gente lembrar aqui, claro que são obras que vão retratar períodos diferentes, mas que possuem a mesma temática, que é justamente o relato sobre a questão religiosa no Brasil, principalmente a partir do processo de colonização e, claro, logo depois da chegada ah, dos portugueses e a fixação dos padres jesuítas no Brasil. Mas, enfim, essa videoaula que eu estou fazendo para vocês, nós vamos fazer um estudo de caso relacionado principalmente ao quadro do Vitor Meirelles, a primeira imagem, que é a primeira missa no Brasil, que é um óleo sobre tela de 1862. Ah, esse é um quadro aqui especificamente, é, que vai ser pintado com uma característica essencialmente do romantismo, né? Um quadro do romantismo, e vamos lembrar que alguns temas são importantes relacionados ao romantismo, que é o amor, o patriotismo, o sentimento de nacionalismo. Lembrar que aqui, no romantismo também, é importante a gente perceber que a paixão e a emoção ela está acima da razão. Então, é importante a gente pensar nessa representatividade, né? Essa imagem, ela é a representação da primeira missa no Brasil, né? É realizada em 26 de abril de 1500, né? Onde hoje é a Cabralha, né? Santa Cruz de Cabralha, ao lado de Porto Seguro. Se vocês observarem, nós temos na imagem, né, índios, nós temos nativos. No centro da imagem, a cruz, que representa justamente o aspecto da religião católica, o aspecto do catolicismo, né? Os padres jesuítas aí na função, então, de evangelizar, né? Lembrar que esse quadro, ele exalta, ele enaltece o encontro da cultura indígena e da cultura europeia, da cultura portuguesa, principalmente, né? A, a cruz, como eu já disse, ela representa o cristianismo. Lembrando que neste processo, né, os índios, ah, na visão eurocêntrica e na visão do europeu, eles não tinham fé, não tinham lei e nem rei. É isso que a professora Kátia Matoso ela descreve no seu livro. Ah, tanto índio quanto negro, ela faz uma abordagem muito interessante em relação a isso, né? Se vocês observarem bem a imagem, os índios, eles são espectadores, os índios estão observando aquilo que o padre faz em direção à cruz, né? Então, nesse papel aqui na imagem, o índio ele faz parte apenas como espectador, não como um indivíduo que está ali presente para celebrar. O que a gente observa justamente muitas vezes até esse estranhamento que ocorre neste processo. Então, na verdade, aqui há uma presença muito forte e muito ampla do papel do jesuíta e do papel da igreja aqui de conversão. Isso a gente já entendeu e a gente já compreendeu no que a gente falou sobre o processo de catequização, né? Até é importante lembrar que, por exemplo, a gente vai ter o padre Anchieta e o padre Manuel da Nóbrega aqui, responsáveis
por esse processo de conversão, principalmente na região sudeste, São Paulo, né? E aí eu trouxe um trecho do Padre Manuel da Nóbrega, né, para o rei de Portugal, né? E ele vai falar do indígena, ele vai falar da necessidade, né, do Senhor ganhará muitas almas e Vossa Alteza muita renda nessa terra. Então ele fala aqui especificamente do papel de conversão do padre jesuíta, né? E, claro, não vamos deixar de esquecer aqui também que o indígena foi utilizado como mão de obra, especificamente aqui a princípio, né? Então, é uma questão importante assim entender neste processo aqui do papel do jesuíta, né? E nisso tudo, claro, a consequência é justamente no papel de conversão. O próximo quadro, né, e aí aqui o outro que eu também queria conversar com vocês, é o quadro do Cândido Portinari, já de 1948, também a primeira missa no Brasil, só que diferentemente do quadro do, do Vitor Meireles aqui, você tem uma contemplação específica do cristianismo, né? Você pode observar que na imagem a gente não tem-se a presença de índios, não tem a presença de nativos. Os índios não aparecem na cena, né? Não há presença de nativos. Então, quer dizer, aqui há uma contemplação, aqui se enaltece o branco, aqui se enaltece o português cristão, o português educado, cristianizado. Claro que esse é um período aqui característico lá já do século XX, do Cândido Portinari, mas a gente pode observar isso. Há um certo que nós temos que lembrar nisso, uma certa confusão neste processo de conversão do nativo. Claro, em um você tem uma presença de índios, no outro você já não tem. Mas é óbvio que é importante a gente fazer uma comparação aqui, lembrar que os processos são os mesmos. O que vai levar ao indígena esse processo de conversão, a necessidade de se arrecadar almas, né? A necessidade de mais almas para o Senhor, na verdade, mais almas para a igreja. Então, é muito complexo essa relação, mas que é importante a gente perceber nas artes que essa visão elas vão ser sempre bastante conflituosas, né? Os interesses, enfim. Coloquei aqui um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que ele descreve os índios. É importante a gente pensar nessa descrição dos índios aqui e lembrar, né, sobre o processo que vai levar justamente a esse processo de conversão, que vai levar os índios a adquirirem uma cultura essencialmente europeia, eurocêntrica, né, cristã. E ele vai descrever aqui, eu acho interessante essa descrição, a feição deles é serem pardos, uns tanto avermelhados, de bons rostos, bons narizes, bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma. Então, quer dizer, já a gente percebe que esse choque de culturas, né? Acerca disso, são de grande inocência. Então, é importante a gente pensar, claro, de inocência, lembrar que o europeu civilizado, né? Civilizado aí, vamos pensar entre aspas, né? Enquanto o índio, em um processo em que a cultura interna vai sendo destituída por um processo de aculturação. Esse poema do Oswald de Andrade, né, O Erro de Português, eu achei super interessante. Né? Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse amanhã de sol, o índio tinha despido o português. Então, o que a gente observa mesmo da questão climática aqui. É importante a gente lembrar, claro, todo este processo aqui, ele vai ser feito a partir justamente do fato de um processo de colonização europeu, né? Lembrar que
que é uma fase aqui de conquistas para os europeus. E é óbvio, nesse processo, justamente essas nações que vão ser colonizadas é que vão sofrer, principalmente os nativos. Certinho, galera? Até a próxima. A gente vai conversando. Qualquer coisa, tamo junto, viu? Valeu, pessoal. Um abração para todo mundo.